Olá, muito boa noite para você de Lavras e região. Sejam todos bem-vindos a mais um Esporte em Foco pela TV Universitária. E olha só, o primeiro programa, de 2012, recebendo com muita alegria em nossos estúdios o zagueiro Cláudio Caçapa, que vai bater um papo conosco, contar aí um pouquinho sobre sua carreira, fazer uma retrospectiva desta vitoriosa carreira e falar também sobre os seus planos para 2012. Ao meu lado, aqui nos estúdios também da TV Universitária, Edson de Souza. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite, Júnior. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande receber aqui o Cláudio do nosso lado. E vamos, como você disse, conhecer um pouco. Você que ainda não conhece a trajetória do Cláudio Caçapa vai ter a oportunidade de conhecer a partir de agora. E aproveitamos também para desejar a todos um feliz ano novo, que esse 2012 seja de muita alegria para todos nós. Muito bem, Edson. Muito boa noite, Cláudio Caçapa. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite, fazer parte aqui pela primeira vez do Esporte em Foco. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Não é a primeira vez, podendo aí conversar um pouquinho do ano, daquilo que nós conseguimos, daquilo de bom que nós conseguimos fazer no ano. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Caçapa, para a gente começar, vamos pegando a temporada 2011, Você saiu do Cruzeiro, daqui a pouco quero até inclusive saber se foi uma saída conturbada, até porque você tinha contrato com o Cruzeiro. Você foi para a França, retornou à França depois de uma carreira vitoriosa de muito tempo lá no Lyon. Você foi para a França, terminou lá no clube francês e voltou para o Brasil, para o Avaí. Queria que você fizesse um balanço sobre essa temporada 2011, o ano acabou agora, recentemente. Queria que você fizesse para a gente um balanço. Foi positiva essa temporada, Caçapa? O primeiro semestre, sim, até porque eu retornei para a França, um país onde eu fiquei durante 6 anos e meio, e todos os anos ganhando títulos com o Lyon. E poder voltar na França, para mim, foi muito bom, mesmo disputando a segunda divisão. Mas foi muito bom porque o clube queria simplesmente subir para a primeira e graças a Deus conseguimos ser campeões. Então mais um título também na França. Então o primeiro semestre para mim até maio, junho foi maravilhoso. É lógico que o segundo semestre não foi tão bom. Eu tive que retornar ao Brasil. Lógico que teve o interesse do Evian em ficar comigo por mais uma temporada, mas não conseguimos se acertar no quesito financeiro, Então, infelizmente, não deu. Mas voltei para o Avaí. No meu primeiro jogo, tive uma contusão muito séria do joelho. Fiquei aí mais de 2 meses parado. Infelizmente, nesse Campeonato Brasileiro, acredito eu, que tenha feito simplesmente 6 jogos. Então, o segundo semestre não foi tão bom, mas eu acho que importante agora, tá tudo bem, estou com saúde, pronto para 2012. A temporada do futebol brasileiro, você que voltou, ficou pouco tempo fora também, depois dessa passagem pelo Cruzeiro, Você ficou apenas 5, 6 meses fora. Foi o campeonato brasileiro mais louco dessa era dos pontos corridos, Caçapa? Infelizmente com o descenso do Avaí, como você citou, mas você que estava ali no Avaí, qual o balanço que você faz dessa temporada do Campeonato Brasileiro especificamente falando? Muito equilíbrio no futebol brasileiro, um campeonato sensacional, Acredito eu que tenha sido o melhor campeonato de pontos corridos que nós disputamos até aqui. Até porque faltando ali 5, 6 ou até mesmo 10 rodadas, a gente não sabia quem seria o campeão. Porque estava tão nivelado que estava difícil você apostar em alguém. Eu acho que venceu o Corinthians, venceu com méritos. Terminou na frente, começou bem. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é isso, é você começar bem. Não adianta você atropelar ali 3, 4 rodadas, chega no meio da tabela, você não consegue ganhar. Eu acho que o Corinthians teve um excesso muito bom. Ele conseguiu fazer grandes jogos, Teve vitórias, uma contra o próprio Avaí. A gente estava ganhando de 1-0 com um jogador a mais e eles conseguiram. Inclusive aquele jogo foi chave para o Corinthians, como vários outros, mas aquele sim pode ser contado também como uma vitória que deu a arrancada final para o Corinthians. Com certeza, até porque se eles perdem aquele jogo, seriam 3 pontos a menos. E o Vasco, se eu não me engano, também ganhou naquela rodada. Então, eu acho que foi merecido. Mas eu acredito que todos, torcedores, jogadores, acredito eu que esse campeonato foi o melhor. Edson, pode ficar à vontade. Muito bem, o Caçapa, eu acompanhei alguns jogos do Avaí e a equipe mostrou assim, inclusive com jogadores experientes, que chegaria numa situação até melhor na competição. Mas no final, o Avaí parece que sofreu um pouco, principalmente com perda de alguns jogadores importantes, no seu caso,
Eu, inclusive, assisti ao primeiro jogo que você fez, você contundiu no primeiro jogo, e tinham jogadores importantes e experientes, como o Lincoln, como o Fabiano, né, e você e outros jogadores. O que faltou para o Avaí para permanecer na Série A? Acho que, além de um pouquinho de sorte, um pouco mais de atenção nos jogos. Porque se você pegar, acho que o Avaí foi o clube que mais sofreu. A gente estava ganhando 1-0, ou o próprio 2-0, ou deixava empatar ou perdia. Então, acho que faltou um pouco mais de atenção. Porque o time era bom, tinha qualidade. Às vezes a gente estava jogando tão bem como o próprio jogo do Corinthians. A gente estava muito bem, se sentindo em casa, mas 5 minutinhos de apagão, praticamente era todos os jogos, e infelizmente o clube saía perdendo, né? Então, mas não tem desculpa, não dá para falar o porquê disso ou aquilo. O Avaí, desde a primeira rodada até a última, estava sempre na zona de rebaixamento. Então, infelizmente, o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Se você começar mal, ainda mais um time pequeno, começar mal, a chance de você descer, disputar a segunda divisão é muito grande. Foi o que aconteceu com o Avaí. Kassab, você não estava naquele grupo do Avaí que disputou a Copa do Brasil, que inclusive foi muito bem. Eliminou o Botafogo, foi até as semifinais contra o Vasco, fez um bom jogo em São Januário e só foi eliminado no jogo seguinte, lá na ressacada. Você sabe se mudou muito da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro? O time perdeu peças-chaves ali? O que faltou então? Você disse aí que... E o início, né? Ruim. E aquela mentalidade também que ainda existe no futebol brasileiro, né? Por ser um campeonato longo de 38 rodadas, você perde 1, 2 no início, mas depois lá na frente a gente recupera. E não é bem assim que acontece, né? Você que disputou muitos anos esse formato, né? Esse sistema de disputa lá na Europa e conhece muito bem. Com certeza. Esse campeonato, se você não começar bem, dificilmente você vai conseguir ser campeão ou dificilmente você vai conseguir se manter na primeira divisão. E o Avaí, ele teve um problema seríssimo, porque ele estava disputando a Copa do Brasil e optou por disputar a Copa do Brasil, deixando alguns titulares de fora. Então, os primeiros jogos, o Avaí perdeu praticamente todos. Ele só foi pontuar, acredito eu, na 7ª rodada ou na 8ª rodada, que ele empatou em casa. Então não dá tempo. Esse campeonato não dá tempo. Talvez dê para grandes clubes, né, como é o caso de Cruzeiro, de São Paulo, aí sim. E o Avaí teve uma dificuldade muito grande, porque ele viu que não estava conseguindo vencer os jogos, ele foi contratando, inchando o plantel, chegou que a gente estava com 43 jogadores, só de zagueiro eram 9, volantes também, acredito eu, 9 ou 10. Então não adianta. Troca de técnico constantemente, né? Acredito eu, pelo menos uns 5, no Campeonato Brasileiro. Então não adianta, não dá. O Campeonato Brasileiro, ele não permite você fazer uma mudança de elenco dentro da competição. E foi o que aconteceu com o Avaí e hoje, infelizmente, o Avaí foi para a segunda divisão. Kassab, é a diferença que existe lá no futebol europeu com o futebol brasileiro? Esse tipo de coisa? Contratar jogadores no meio da temporada, trocar técnico 2, 3 vezes, isso aí lá acontece também, porque aqui a gente vê, o Cruzeiro, por exemplo, trocou de técnico 3 vezes, o Avaí, como você disse, 4 ou 5, e outras equipes também. Isso aí sempre vai atrapalhar, porque chega um jogador novo, trazido por um técnico, sai o técnico, o jogador fica, vem outro. Isso aí lá na Europa também acontece isso? Não, eu mesmo joguei 6 anos e meio no Lyon, eu tive 3 treinadores. Então aí você vê que tem uma média de pelo menos 2 anos no clube, para você conhecer o clube, para você conhecer os jogadores que você tem em mão. E outra coisa, eles não contratam toda hora, todo o tempo, eles vão trabalhar com 20 jogadores ou 25 com alguns juniores. Então isso já é pronto desde a pré-temporada. Então aí facilita bastante para quem tá e para quem chega, até porque eles te dão todo o conforto, tudo que você precisa para você render dentro de campo. Então acho que o Brasil, o que precisa hoje é sim espelhar nos times europeus, até porque tivemos aí esse jogo Santos e Barcelona. Aliás, é assunto para daqui a pouco, a gente vai grande diferencial, nós vimos opinião. O futebol europeu e o futebol brasileiro. Muito bem, Kassab. Com certeza você vai falar sobre esse jogo também do Santos com o Barcelona. A gente só está fechando o primeiro bloco, mas antes o Edson tem um recadinho ali para você. Isso aí, nós vamos falar do Laboratório Santa Cecília, que há 40 anos vem cuidando da sua família.
Laboratório Santa Cecília, desejando a todos um 2012 cheio de alegrias, de realizações. Laboratório Santa Cecília, o telefone 3821-6044. Bem, dado o recado do Edson de Souza, a gente volta já já com muito mais desse bate-papo aqui com o zagueiro Cláudio Caçapa. Um minutinho só.